O livro Razão não estava batendo, e Lucy Winslow começava a suspeitar que a matemática do irmão era mais otimista do que precisa. Ela pressionou os dedos contra as têmporas, olhando atentamente para as colunas de números que pareciam se multiplicar em vez de se resolver. A luz da tarde entrava pela janela saliente da livraria Winslow & Son, capturando partículas de poeira que flutuavam entre as torres de volumes encadernados em couro. Em algum lugar nos fundos da loja, o gato da loja, um felino laranja chamado Tommy, derrubou o que parecia ser uma prateleira inteira de romances baratos. Thomas vai voltar da licença paternidade e encontrar seu estoque catalogado por uma mulher louca e organizado por um gato, murmurou Lucy, abandonando o livro Razão para resgatar as vítimas literárias que Tommy havia causado. Ela havia chegado à metade da loja quando gritos irromperam da rua lá fora. Lucy parou, com uma mão em uma pilha de romances góticos que ameaçava desabar. A rua era sempre barulhenta. Vendedores ambulantes ofereciam de tudo, desde tortas quentes a relógios roubados, carruagens traqueteavam sobre os paralelepípedos e, ocasionalmente, algum fanático religioso previa o fim do mundo. Mas isso era diferente, mais furioso. Juro que era ele. Tinha o mesmo casaco, a mesma constituição física. Tem certeza? Porque se prendermos o homem errado de novo, Ruit vai nos matar. Lucy se aproximou da janela, pressionando-se contra o vidro com tanta força que sua respiração o embaçou. 3 homens estavam em um semicírculo solto ao redor de uma quarta figura. Um homem com roupas de trabalho ásperas, que tinha as costas pressionadas contra a frente fechada da tabacaria ao lado. Mesmo a essa distância, ela podia ver a tensão em seus ombros, a maneira como suas mãos estavam levantadas em um gesto de súplica. Algo em seu peito se apertou. Ela reconheceu aquela postura. A linguagem corporal de alguém tentando se livrar da violência que não merecia. Não sei do que você está falando, disse o homem encurralado, sua voz atravessando a janela. Só estou tentando chegar em casa. Casa? Você espera que acreditemos que tem uma casa? O maior dos 3 homens deu um passo à frente, estalando os dedos com uma ameaça teatral. Você está fugindo dos cobradores do Ruit há 3 semanas. É hora de pagar o que deve. Não sou quem vocês pensam que sou. Os dedos de Lucy se curvaram contra a moldura da janela. Ela deveria ficar fora disso. Aquilo era Londres, e as ruas de Londres estavam cheias de dívidas e dos homens que as cobravam. Seu irmão Thomas a havia alertado centenas de vezes. Você não pode salvar todo mundo, Lucy. Seu coração bondoso vai te machucar. Mas ela também tinha visto o que acontecia quando ninguém intervinha. Quando todos decidiam que o problema de outra pessoa não valia o risco, a decisão se tomava sozinha. Lucy pegou seu chale no gancho perto da porta, jogou-o sobre os ombros e saiu para a rua. O ar da tarde a atingiu, com fumaça fria e umidade do rio, e o cheiro de fermento da padaria 2 lojas adiante. Os homens ainda não a haviam notado, muito concentrados em seus supostos dados. Última chance antes de tornarmos isso desagradável, dizia o cobrador líder. A mente de Lucy correu. Ela precisava de algo que os fizesse questionar seu alvo. Algo que desse ao estranho tempo suficiente para escapar. Seu olhar se fixou na maneira como ele se comportava, apesar do medo. Havia algo quase elegante nisso, como um ator desempenhando um papel. Uma ideia se formou, possivelmente a pior ideia que ela já teve, o que era dizer muito, dada a sua história. Ela diminuiu a distância entre eles em 6 passos, suas botas batendo contra os paralelepípedos. Aí está você. 5 cabeças se viraram para ela. Os olhos do estranho se arregalaram. Eles eram castanhos, ela percebeu, quentes, assustados e completamente confusos. De perto, ele era mais jovem do que ela esperava, talvez com cerca de 30 anos, com cabelos escuros que precisavam ser cortados e um queixo que sugeria dias melhores e refeições regulares. Estive procurando por você em todos os lugares, continuou Lucy, levantando a voz o suficiente para que os cobradores ouvissem, seu coração batendo forte contra as costelas. É tarde demais para desistir agora. Você disse que estaria em casa há 1 hora. Sua mãe está fora de si. O estranho olhou para ela como se ela tivesse brotado uma segunda cabeça. Lucy não lhe deu tempo para terminar. Ela agarrou sua lapela, puxou-o para frente e o beijou. Por um batimento cardíaco congelado, nada aconteceu. Seus lábios estavam quentes e completamente imóveis contra os dela, e o cérebro de Lucy acompanhou o que seus instintos haviam feito. Ela acabara de beijar um completo estranho no meio da praia, na frente de testemunhas, para salvá-lo de cobradores de dívidas que talvez nem tivessem pegado o homem certo. Então,
A mão dele subiu para segurar a nuca dela, gentil e segura, e ele a beijou de volta. Não foi um beijo casto. Foi o tipo de beijo que sugeria história, intimidade, a paixão confortável de duas pessoas que conheciam a boca uma da outra. Ele tinha gosto de hortelã-pimenta, e seu polegar traçou um pequeno círculo na base do crânio dela, enviando um calor inesperado pela espinha. Por um momento, um único momento traiçoeiro, Lucy esqueceu que aquilo era uma encenação. Quando ela se afastou, seu rosto estava em chamas. A expressão do estranho havia mudado de confusão para algo que poderia ser diversão, seus olhos se enrugando nos cantos. Desculpe pelo atraso, disse ele, sua voz agora mais baixa, íntima. Fiquei preso. Lucy se forçou a se virar para os cobradores de dívidas, mantendo uma mão possessivamente no braço do estranho. Há algum problema, senhores? Os três homens trocaram olhares. O líder coçou o queixo, a dúvida se espalhando por suas feições. Seu marido, não é? Quase isso. Lucy ergueu o queixo, canalizando toda a indignação e respeitabilidade que conseguiu reunir. E agradeço que não o abordem em uma rua pública. Ele está no cais desde o amanhecer carregando mercadorias. Seja lá o que vocês pensam que ele fez, pegaram a pessoa errada. No cais? O segundo cobrador franziu a testa. Fomos informados. Vocês foram mal informados. Lucy suavizou um pouco a voz, acrescentando um tom de simpatia cansada. Isso acontece o tempo todo nesta parte da cidade. Muitos homens com casacos surrados, todos parecendo meio famintos. Mas este é meu, e ele vai voltar para casa para jantar antes que sua mãe comece uma rebelião. O estranho, seu suposto quase marido, acenou com a cabeça seriamente. Ela ameaçou usar o livro de orações como arma. Apesar de tudo, um dos coletores esboçou um sorriso. A tensão saiu do grupo como o ar de uma bexiga furada. Muito bem, disse o líder lentamente. Desculpe pelo incômodo, senhorita, mas se você vir alguém que se encaixe na descrição dele, casaco escuro com botões de latão, mais ou menos desta altura, ele gesticulou. Você nos avisa. Claro, Lucy mentiu com naturalidade, sempre feliz em ajudar homens honestos que trabalham. Ela esperou até que eles desaparecessem na esquina em direção a Fleet Street, antes de soltar o ar que estava prendendo. Sua mão ainda estava no braço do estranho, e ela de repente percebeu intensamente o calor dele, a sólida realidade dos músculos sob o casaco surrado. Você pode soltar agora, ele disse baixinho. Embora eu tenha que admitir que estou curioso para saber que outras táticas de resgate você tem na manga. Lucy soltou o braço dele como se tivesse se queimado. A propósito, agradeço por ter salvado você do que quer que fosse aquilo. Oh, estou muito grato. Ele estava definitivamente divertido agora, com um sorriso nos cantos da boca. Embora eu tenha que perguntar, você costuma abordar homens estranhos na rua com beijos apaixonados? Ou eu sou especial? Eles iam machucar você. Lucy cruzou os braços na defensiva. Você claramente não era quem eles estavam procurando. E eu não podia simplesmente ficar parada ali e vê-los quebrar meu nariz. Ser injustamente violento. Sim, ela percebeu que estava respirando mais rápido do que a situação exigia. A adrenalina estava tomando conta dela, fazendo suas mãos tremerem. E funcionou, não foi? Funcionou espetacularmente. Ele inclinou a cabeça, estudando-a com um foco inquietante. Você é muito corajosa ou muito tola? Ainda não decidi qual das duas. A maioria das pessoas opta por tola, admitiu Lucy. Você realmente tem uma dívida com esse tal de Ruit? Não. O estranho olhou para a rua onde os cobradores haviam desaparecido, sua expressão ficando pensativa. Mas eu sei quem eles estão procurando. Casaco errado, local certo. Fui descuidada. Descuidada como? Ele olhou para ela e por um momento, algo passou por seu rosto. Talvez cálculo ou consideração cuidadosa. Então, o sorriso fácil voltou. Fui distraída pela vitrine de uma livraria. Um hábito perigoso. Lucy seguiu o olhar dele até o filho de Winslow. A livraria dela. Bem, a livraria do irmão dela. Mas dá no mesmo. Você lê? É surpresa que estou ouvindo? Você acha que os trabalhadores portuários não leem? Não, eu... Lucy sentiu o calor subir pelo pescoço. Eu não quis dizer relaxar. Ele ergueu a mão, ainda sorrindo. Estou brincando. E sim, eu leio quando consigo colocar as mãos em livros que não sejam um lixo completo. Ele acenou com a cabeça em direção à loja. É sua? Do meu irmão. Eu o ajudo a administrá-la. Lucy hesitou, depois acrescentou. Ele acabou de se tornar pai. Estou cuidando da loja enquanto ele e sua esposa resolvem as fraldas e as mamadas da madrugada. Parabéns a ele e a você pela formulação diplomática de resolvem.
O estranho ajeitou o casaco, que Lucy agora percebia ser de melhor qualidade do que ela inicialmente pensara. Apenas gasto e deliberadamente amarrotado. Provavelmente devo ir embora antes que sua sogra fictícia me espere para o jantar. Certo, sim. Lucy deu um passo para trás, subitamente constrangida. O beijo estava se reafirmando em sua memória, o que era inconveniente. Tente não ser encurralada por mais cobradores de dívidas. Farei o meu melhor. Ele começou a se afastar, mas então parou. Sabe, eu nunca soube seu nome. Parece justo, já que você comprometeu minha virtude na frente de todos. Eu comprometi a sua, balbuciou Lucy. Você me beijou em legítima defesa. Você foi muito agressivo. Seus olhos agora brilhavam, cheios de humor. Lucy, não é? Eu ouvi pela janela antes de você encenar seu resgate. Lucy Winslow. Ela não sabia por que estava dando a ele seu nome completo. Provavelmente o mesmo instinto que a fez beijá-lo em primeiro lugar. E você é? Houve uma breve hesitação. James, apenas James por enquanto, ele fez uma pequena reverência, quase formal, em consonância com suas roupas ásperas. Obrigado, senhorita Winslow, por seu raciocínio rápido e seu julgamento questionável. Ambos foram notáveis. Então ele se foi, desaparecendo no fluxo de pedestres com surpreendente facilidade. Lucy ficou na rua por mais um momento, olhando para o espaço onde ele estava, seus lábios ainda formigando e seu bom senso protestando tardiamente. Ela acabara de beijar um completo estranho. Um homem que afirmava não ter dívidas, mas sabia quem os cobradores estavam procurando. Um homem que falava como alguém educado, mas se vestia como alguém que trabalhava com as mãos. Um homem que lia livros e se curvava como um cavalheiro, mas tinha calos que ela sentiu quando sua mão tocou seu pescoço. Lucy Winslow, ela disse em voz alta para ninguém em particular. Você vai se arrepender disso. Tommy miou da porta da livraria, laranja e crítico. Não comece, disse Lucy ao gato, e recuou para dentro, para a segurança de livros contábeis desequilibrados e romances fictícios descomplicados. 3 dias se passaram antes de James voltar. Lucy quase se convenceu de que ele não voltaria. Afinal, que motivo um trabalhador portuário teria para visitar uma livraria? Todo o encontro tinha sido tão estranho que ela quase se perguntou se tinha imaginado tudo. Exceto que a esposa de seu irmão, Caroline, tinha extraído toda a história durante uma visita naquela manhã. O bebê Samuel dormia pacificamente em seus braços, enquanto ela interrogava Lucy com o foco de uma advogada. Você beijou um homem estranho, Caroline repetiu, balançando Samuel levemente no meio da rua para protegê-lo da violência. Lucy, funcionou. Não é essa a questão. Mas Caroline sorria como sempre fazia quando Lucy fazia algo impulsivo e tolo. Você tem sorte que Thomas não estava aqui. Ele teria se preocupado até morrer prematuramente. Agora, guardando os volumes de poesia na quietude do final da tarde, Lucy se pegou olhando para a porta com mais frequência do que o necessário, o que era ridículo. James, se esse era mesmo seu nome verdadeiro, provavelmente já estava a meio caminho do cais, ou qualquer lugar que os trabalhadores portuários fossem quando não eram confundidos com devedores. A campainha acima da porta tocou. Lucy não se virou imediatamente, muito concentrada em encaixar Byron entre Blake e Cage. Já estou indo, não se apresse. Estou apenas dando uma olhada. Ela derrubou 3 livros da prateleira. James estava parado na porta, com a luz da tarde iluminando-o por trás. Ele estava um pouco mais arrumado. O casaco era o mesmo, mas ele havia se barbeado e prendido o cabelo para trás, tornando os traços do rosto mais nítidos e definidos. Ele a observava com um divertimento mal disfarçado. Você, disse Lucy eloquentemente, agachando-se para pegar os livros caídos. Eu, concordou ele, cruzando a sala para ajudá-la. Suas mãos eram rápidas e seguras, recolhendo os volumes com o toque cuidadoso de alguém que respeitava os livros. De perto, ela percebeu detalhes que não havia notado antes. A cicatriz tênue acima da sobrancelha esquerda, os calos nas palmas das mãos que pareciam estranhos, como se tivessem sido adquiridos deliberadamente, e não por anos de trabalho. Eu estava pensando, disse ele, entregando-lhe o paraíso da luxúria. Se você poderia me fazer um favor. Lucy endireitou-se, cautelosa. Que tipo de favor? O tipo que se aprende. James olhou ao redor da loja, observando as prateleiras do chão ao teto, a confortável cadeira de leitura perto da janela, o leve caos organizado que vinha de um negócio administrado por pessoas que amavam livros mais do que lucro. Eu sei ler um pouco, o suficiente para me virar, mas gostaria de melhorar, e você parece alguém que entende de palavras. Era um pedido razoável. Lucy havia ensinado leitura a meia dúzia de pessoas ao longo dos anos, vendedoras e aprendizes que nunca tiveram uma educação adequada,
Mulheres mais velhas que tiveram a educação negada na juventude. Mas algo no pedido de James parecia estranho, como uma nota ligeiramente desafinada em uma melodia perfeita. "Por que eu?" ela perguntou. "Porque você me beijou para salvar minha vida", ele disse com um sorriso irônico. "Parece justo que eu confie meu orgulho a você." "Eu?" Lucy parou e se recompôs. "Aulas de leitura não são caridade. Eu teria que cobrar." "Eu não esperaria nada menos que isso." James tirou algumas moedas do bolso, mais do que ela esperaria que um trabalhador portuário carregasse. "Isso cobriria algumas sessões, 1 hora aqui e ali, quando você não estiver ocupada?" As moedas eram de prata verdadeira, não de cobre. A suspeita de Lucy aumentou. "Onde você conseguiu isso? Economizou?" A resposta veio rápido demais. "Tenho guardado há meses." Ele estava mentindo. Lucy tinha desenvolvido um senso para mentiras, tendo crescido com uma tia que usava a verdade como arma e a ficção como escudo. Mas ela não conseguia entender por que alguém mentiria sobre ter dinheiro para aulas de leitura, ou que mal poderia advir de ensinar alguém a ler melhor. Além disso, ela raciocinou, a loja poderia usar a renda. E James, fosse ele o que fosse, parecia genuinamente interessado em aprender. "Tudo bem", disse ela, guardando as moedas no bolso. "Mas eu tenho regras. Você chega na hora certa. Não desperdice meu tempo. E se você for realmente analfabeto e estiver apenas fingindo saber o básico, me diga agora." "Eu sei ler", disse James com firmeza. "Só não sei bem, não da maneira que gostaria." "Certo." Então Lucy caminhou até uma prateleira de volumes mais simples, passando os dedos pelas lombadas até encontrar o que queria. "Vamos começar com As Viagens de Gulliver, de Swift. É acessível, mas não condescendente. E se você conseguir, saberemos onde você realmente está." James aceitou o livro, virando-o nas mãos com algo parecido com reverência. "Meu!" Ele se conteve. "Alguém leu isso para mim uma vez, há muito tempo." "Bem, agora você pode ler sozinho." Lucy apontou para a cadeira perto da janela. "Sente-se. Leia a primeira página para mim. Preciso ouvir onde você tropeça." Durante a hora seguinte, Lucy ouviu James ler sobre um cirurgião chamado Gulliver e sua viagem malfadada. Ele lia devagar, com cuidado, tropeçando em palavras como prodigioso e marítimo. Mas não, Lucy notou palavras como tempestuoso ou diminutivo. Seus erros pareciam estranhamente seletivos, como alguém que conhecia as palavras, mas fingia não conhecer. "Você é melhor do que dizia", disse Lucy quando ele terminou o capítulo. "Seu problema não é reconhecimento, é confiança. Talvez eu seja naturalmente rápido para aprender." James colocou o livro na mesa e se espreguiçou. O movimento esticou sua camisa sobre os ombros e Lucy deliberadamente desviou o olhar. "Quando devo voltar? Depois de amanhã? No mesmo horário." Ela hesitou, depois acrescentou. "E James, seja lá o que você estiver fazendo nas docas. Se estiver fazendo alguma coisa nas docas, tome cuidado. Os cobradores estarão procurando pelo homem certo, e a identidade errada pode não funcionar 2 vezes." Algo mudou em sua expressão. "Você acha que estou mentindo? Acho que você é complicada." Lucy olhou nos olhos dele com firmeza. "Mas você está pagando por aulas de leitura, não por confissões. Seus assuntos são seus." "São mesmo?" James se levantou, aproximando-se. Ele cheirava a sabonete e a outra coisa. Algo vagamente caro que não combinava com suas roupas. "Porque você parece do tipo que não consegue resistir a se intrometer nos assuntos alheios de forma heróica, inconveniente e com muito pouca consideração pela sua própria segurança." "Isso não é verdade." "Você beijou um estranho para salvá-lo dos cobradores de dívidas." James interrompeu gentilmente. "Você está ensinando leitura a alguém que suspeita estar mentindo para você. Você está sozinha em uma loja, em uma parte da cidade, onde mulheres são roubadas regularmente. E percebo que você nem tranca a porta." Ele inclinou a cabeça. "Então, sim, senhorita Winslow. Acho que você é alguém que coleciona vagabundos e problemas com igual entusiasmo." As bochechas de Lucy arderam. "Eu sou cuidadosa. Você é imprudente." Mas ele estava sorrindo novamente, mais suave desta vez. "Isso vai lhe causar problemas um dia desses." "Ted já causou", Lucy murmurou regularmente. "Então tentarei não aumentar a lista." James se dirigiu para a porta, depois parou com a mão na moldura. "Obrigado pela aula e por não fazer perguntas que eu não poderia responder." Depois que ele saiu, Lucy ficou na loja vazia, olhando para a porta fechada e tentando afastar a sensação de que acabara de concordar com algo muito mais complicado do que aulas de leitura. Tommy pulou no balcão, derrubando as moedas que James havia deixado. "Eu sei", disse Lucy ao gato, "mas agora é tarde demais.
James voltou mais 2 vezes naquela semana, sempre no final da tarde, quando a loja estava mais tranquila. Eles estudaram Swift, depois passaram para Defoe e, a pedido de James, para poesia. Ele alegava ter dificuldade com métrica e rima, mas Lucy percebeu que ele conseguia recitar trechos de memória depois de lê-los uma vez. "Você é um péssimo mentiroso", disse ela na quinta-feira à tarde, observando-o fingir estar confuso com Wordsworth. "Você já leu isso antes." "Levei." James olhou para cima com uma expressão inocente no rosto. "Devo ter esquecido. Devo ter." Lucy fechou o livro, recostando-se no balcão. "Por que você está realmente aqui, James?" Por um momento, ela pensou que ele poderia lhe contar. Sua expressão ficou séria, o humor perpétuo desaparecendo. Então ele balançou a cabeça. "Você acreditaria que eu gosto da companhia? De uma assistente de livraria de língua afiada que fica pegando você mentindo. Especialmente isso." Ele se levantou e se espreguiçou novamente. Lucy estava começando a suspeitar que ele fazia isso deliberadamente, testando se ela perceberia. "Você é a primeira pessoa em meses que foi honesta comigo, mesmo quando não acredita em uma palavra do que digo. É um padrão baixo para a amizade. Você ficaria surpreso com o quão rara é a honestidade." James foi até a janela, olhando para a rua. "A maioria das pessoas diz o que acha que você quer ouvir ou o que mais as beneficia. Mas você disse que eu era complicado e me cobrou pelas aulas de leitura mesmo assim. Sem julgamentos, sem exigências de explicações. Apenas aceitação com um pouco de desconfiança." Lucy se juntou a ele na janela. Lá fora, Londres estava entrando na noite, os acendedores de lampiões faziam suas rondas, os lojistas fechavam suas lojas, os artistas de rua se dirigiam ao distrito dos teatros, onde se ganhava muito dinheiro. "Minha tia sempre dizia que eu era muito direta para o meu próprio bem, que nenhum homem iria querer uma esposa que não soubesse controlar a língua. Sua tia parece encantadora. Ela tinha boas intenções de uma forma cáustica e devastadora." Lucy observou uma carruagem passar, cara e reluzente. "Ela me criou depois que meus pais morreram. Me ensinou a ler. Me ensinou a cuidar de uma casa. Me ensinou que dizer o que pensava me deixaria sozinha e sem chances de me casar. 2 de 3 não é ruim. Suponho que você não esteja sozinha." James apontou que você tem seu irmão, a esposa dele e agora um sobrinho. Não é a mesma coisa. As palavras saíram antes que Lucy pudesse impedi-las. "Thomas teme que eu acabe amarga como nossa tia. Caroline continua tentando me apresentar a jovens adequados que trabalham em bancos ou no direito. Eles têm boas intenções, mas não entendem que eu não quero ser o projeto ou o problema de ninguém. Eu só quero..." Ela parou, sem saber como terminar. O que ela queria? Alguém que a visse completamente e não recuasse. Alguém que risse de sua língua afiada em vez de tentar amortecê-la. Alguém que parecesse uma escolha em vez de um compromisso. "Você quer alguém que mereça você", disse James baixinho. "Não alguém por quem você tenha que se diminuir." Lucy olhou para ele com severidade. "Para alguém que supostamente trabalha nas docas, você tem ideias muito refinadas sobre relacionamento. Eu leio muito, mas o humor foi forçado dessa vez. Além disso, não é preciso ser refinado para reconhecer quando alguém ouviu a vida inteira que é demais." O momento se estendeu entre eles, com coisas que nenhum dos dois dizia. Lucy percebeu nitidamente o quão próximos estavam, como seria fácil diminuir a distância, transformar essa estranha amizade em algo mais perigoso. O sino da loja tocou. Ambos recuaram quando um senhor mais velho entrou, procurando um livro específico sobre botânica. Lucy o atendeu com eficiência automática, e quando ele saiu, James já havia pegado seu casaco e o livro que ela havia indicado para ele ler no fim de semana. "Na mesma hora, na próxima semana?" ele perguntou na porta. "A menos que você tenha misteriosamente aprendido a ler perfeitamente nos próximos dias. Vou tentar permanecer adequadamente analfabeta." James hesitou, depois acrescentou. "Lucy, sua tia estava errada sobre a língua e as perspectivas de casamento. Você não é demais. Você está apenas esperando por alguém que seja suficiente." Ele saiu antes que ela pudesse responder. Lucy ficou na loja vazia, com o coração batendo forte, e admitiu para si mesma o que vinha evitando durante a semana anterior. Ela estava desenvolvendo sentimentos por um homem em quem não confiava, que não compreendia totalmente e que provavelmente não deveria ver novamente. Tommy miou de seu poleiro na prateleira de poesia, laranja e acusador. "Vou me arrepender disso", Lucy disse a ele. O gato, em sua infinita sabedoria felina, não discordou. A revelação veio em uma terça-feira. Lucy estava lá ajudando Caroline a cuidar da loja enquanto, ao mesmo tempo, cuidava do bebê Samuel,
que tinha opiniões fortes sobre as habilidades contábeis de sua madrinha e as expressava através de choro estratégico sempre que ela tentava trabalhar nos livros contábeis. Ele está fazendo isso de propósito, murmurou Lucy, balançando o bebê contra o ombro. Ele sabe que não consigo equilibrar as contas e acalmá-lo ao mesmo tempo. Ele tem 2 semanas, disse Caroline rindo. Acho que seu gênio maligno ainda não se desenvolveu totalmente. Ela estava separando os livros devolvidos, verificando se estavam danificados. Por falar em desenvolvimento, como estão indo as aulas de leitura? Lucy cometeu o erro de contar a Caroline sobre James. Não tudo. Apenas o suficiente para explicar por que um homem estranho continuava visitando a loja em horários incomuns. Eles estão indo bem, disse Lucy com cuidado. Ele aprende rápido e é bonito. Caroline, o quê? Estou apenas perguntando se seu aluno misterioso é esteticamente agradável para fins puramente observacionais. Ele é... Lucy procurou uma descrição neutra e não conseguiu. Sim, inconvenientemente. Inconveniente como? Os olhos de Caroline brilharam com malícia. Bonito demais? Bonito a ponto de distrair. Bonito a ponto de fazer você esquecer por que deveria estar ensinando-o a ler. Todas as opções acima. Lucy ajeitou Samuel, que finalmente havia se acalmado. Mas isso não importa. Ele está mentindo sobre quem é, provavelmente sobre o que faz e definitivamente sobre suas habilidades de leitura. Eu teria que ser louca para desenvolver sentimentos por alguém em quem não posso confiar. Ou, sugeriu Caroline, você já está louca por ele, e é por isso que continua ensinando-o, apesar de saber que ele está mentindo. Lucy abriu a boca para discutir, mas fechou-a. Caroline não estava errada. Antes que ela pudesse formular uma resposta, a porta da loja se abriu. Mas não era James. Lady Millicent Ashworth entrou como uma tempestade vestida de seda, com sua camareira atrás dela, com uma expressão de paciência sofredora. Lady Millicent era uma de suas clientes regulares, rica, exigente e com opiniões sobre literatura que poderiam ser generosamente descritas como confiantes. Senhora Winslow, disse Lady Millicent, sem se preocupar com gentilezas, preciso de recomendações. Meu sobrinho vai dar uma festa em casa no mês que vem, e fui encarregada de selecionar material de leitura apropriado, algo elevador, intelectual, mas não tedioso. Lucy devolveu Samuel a Caroline e se aproximou do balcão. Quais assuntos interessam aos convidados do seu sobrinho? Oh, os de sempre. Política, filosofia, sociedade, fofocas, disfarçadas de comentários sociais. Lady Millicent acenou com a mão em sinal de desprezo. Ele convidou metade dos solteiros elegíveis de Londres e todas as damas aceitáveis. É basicamente um mercado de casamentos com vinho melhor. Que romântico, não é? Lady Millicent não percebeu o sarcasmo de Lucy, embora eu suponha que alguns jovens ainda acreditem em casamentos por amor, incluindo meu sobrinho, infelizmente. Ele está sendo terrivelmente teimoso sobre tudo isso. Como ele ousa? Lucy murmurou, pegando livros da seção de filosofia. Muito certo. Sua mãe, minha irmã, está fora de si. Ele poderia ter qualquer pessoa, qualquer título, qualquer fortuna, mas continua insistindo em uma conexão genuína. Lady Millicent pronunciou as palavras como se fossem uma doença, como se a conexão pagasse dívidas imobiliárias ou mantivesse a posição social. Lucy estava formulando uma resposta diplomática quando Lady Millicent continuou, alheia. Ainda assim, acho que poderia ser pior. Ele poderia ser como o pobre Ravenscroft, o Duque de Ravenscroft, você entende? Vagando por Londres disfarçado porque não confia em ninguém para ser honesto com ele. Você consegue imaginar um duque fingindo ser comum apenas para conhecer pessoas que não começam imediatamente a calcular seu patrimônio líquido? As mãos de Lucy pararam na estante. Embora eu ache que entenda o impulso, disse Lady Millicent, examinando suas luvas. Todos que se aproximam de um duque querem algo. Dinheiro, influência, apresentação a outros tolos ricos. Deve ser exaustivo nunca saber se as pessoas gostam de você ou do seu título. O Duque de Ravenscroft, repetiu Lucy cuidadosamente. Ele costuma se disfarçar? Oh, quem sabe? O homem está impossível desde que seu noivado terminou. Isso foi há 2 anos. Sua noiva decidiu que preferia um conde com melhores terras de caça. Partiu seu coração ou seu orgulho, ou o que quer que os duques tenham, em vez de emoções humanas. Lady Millicent finalmente se concentrou em Lucy. Por que você pergunta? Você não encontrou nenhum cavalheiro misterioso com roupas comuns? Encontrou? Não, mentiu Lucy com a mente a mil. Só por curiosidade. Mas ela não estava curiosa. Ela estava conectando as peças com uma clareza assustadora.
A fala educada de James, as dificuldades com a leitura seletiva, o cheiro de sabonete caro e os calos que pareciam deliberados. A maneira como ele disse, alguém me leu isso uma vez sobre as viagens de Gulliver. Então parou. Sua mãe leu para ele porque mães nobres faziam coisas assim por seus filhos. James era o Duque de Ravenscraft, o homem que ela beijara na rua, a quem ensinara a ler e por quem estava desenvolvendo sentimentos completamente inadequados. Era possivelmente o solteiro mais cobiçado da Inglaterra e mentira para ela sobretudo. A senhorita Winslow, Lady Millicent, estava olhando para ela. Você ficou bem pálida. Está se sentindo mal? Estou bem, Lucy conseguiu dizer. Só cansada. Um novo bebê na família, você sabe. Noites sem dormir. Ela tirou Lady Millicent da loja com os braços cheios de livros e a promessa de enviar mais recomendações. No momento em que a porta se fechou, Caroline se aproximou dela, Samuel ainda dormindo pacificamente em seus braços. Lucy, o que há de errado? Sou uma idiota, disse Lucy sem rodeios. Uma idiota completa e total. Ela contou tudo para Caroline. O beijo, as aulas de leitura, as mentiras que ela percebeu, mas ignorou. Caroline ouviu com os olhos arregalados, olhando ocasionalmente para Samuel, como se verificasse se a maternidade não tivesse prejudicado sua audição. Deixe-me ver se entendi, disse Caroline lentamente, quando Lucy terminou. Você tem ensinado o Duque de Ravenscroft a ler, exceto que ele já sabe ler, e você o beijou em público para salvá-lo dos cobradores de dívidas. Sim, e você está desenvolvendo sentimentos por ele, aparentemente, mas ele não sabe que você sabe quem ele realmente é. A menos que ele seja significativamente melhor em ler as pessoas do que em fingir que lê livros, disse Lucy amargamente. Caroline sentou-se, ajustando cuidadosamente Samuel. O que você vai fazer? Não sei. Lucy andava de um lado para o outro na loja, com a mente fervilhando. Confrontá-lo, fingir que não sei. Parar completamente as aulas e evitar a humilhação de descobrir por que um duque passaria semanas mentindo para uma assistente de livraria. Talvez ele tenha bons motivos. Que motivo válido poderia justificar mentir sobre toda a sua identidade? O mesmo motivo pelo qual ele está disfarçado, sugeriu Caroline gentilmente. Ele quer saber se as pessoas vão gostar dele quando não puderem lucrar com o fato de conhecê-lo. E você gostou, Lucy. Você gostou dele sem saber seu título ou sua fortuna. Essa provavelmente foi a interação mais honesta que ele teve em anos. Isso não torna a mentira aceitável. Não, concordou Caroline, mas torna-a compreensível, disse ela, levantando-se e passando Samuel para Lucy, apesar dos protestos desta. Segure o seu sobrinho e pense no que realmente quer, não no que o seu orgulho exige ou no que os seus sentimentos feridos insistem. O que você quer? Lucy olhou para o rosto adormecido de Samuel, incrivelmente pequeno e tranquilo. Quero que ele tenha confiado em mim com a verdade. Então diga isso a ele. Simples assim. Simples assim. Caroline apertou o ombro de Lucy. Você nunca foi do tipo que mede as palavras, Lucy Winslow. Não comece agora porque um duque fez você sentir algo. James chegou naquela noite para sua aula marcada e Lucy estava pronta. Ela mandou Caroline para casa, alimentou Tommy, trancou a porta dos fundos e se posicionou atrás do balcão como um general se preparando para a batalha. Quando James entrou sorrindo, com os cabelos ao vento, carregando o livro que ela havia lhe designado, ela sentiu sua compostura cuidadosa se quebrar ligeiramente. Boa noite, disse ele, colocando o livro sobre a mesa. Terminei Wordsworth. Você estava certa sobre a métrica. Você é o Duque de Ravenscraft. As palavras caíram entre eles como um copo quebrado, afiadas e irreversíveis. James ficou muito quieto, com uma expressão cuidadosamente neutra. Há quanto tempo você sabe? Perguntou ele baixinho. Desde esta tarde, quando Lady Millicent entrou. Lucy cruzou os braços, odiando o quanto suas mãos queriam tremer. Ela era muito bem informada sobre o solteiro mais cobiçado de Londres, que se disfarça de plebeu para encontrar interações honestas. Soa familiar? James cerrou os dentes. Lucy, você ia me contar? Ela manteve a voz firme por pura força de vontade. Ou isso era apenas entretenimento para você? Ver quanto tempo a garota da livraria poderia ser enganada. Não era assim. Então como era? Lucy exigiu. Porque do meu ponto de vista, parece que passei semanas ensinando um homem a ler que provavelmente recitava poesia melhor do que eu. Parece que eu compartilhei coisas sobre mim, coisas honestas e vulneráveis, enquanto você mentiu sobre tudo. Não sobre tudo. James se aproximou dela, mas parou quando ela deu um passo para trás. Meu nome é James. James Thornfield. E sim, sou o Duque de Ravenscroft. E sim,
Menti sobre quem eu era, mas nunca menti sobre o que queria, que era conhecer você, a verdadeira você, não a versão que atuava para conseguir um título. Sua voz estava áspera, frustrada. Você tem ideia de como isso é raro? Como é exaustivo ver as pessoas calculando suas palavras, suas expressões, toda a sua personalidade com base no que acham que um duque quer ouvir. Então, você achou que mentir era melhor? Achei que valia a pena esperar pela honestidade. James tirou o boné e passou a mão pelo cabelo. Eu vim aqui por acaso naquele primeiro dia. Eu estava investigando por que os fundos da minha propriedade não estavam chegando às pessoas a quem se destinavam, e precisava me mover sem ser notado. Então aqueles cobradores me encurralaram, e você, ele riu impotente. Você me beijou sem saber nada, exceto que eu poderia precisar de ajuda. Sem cálculo, sem intenção, apenas impulso e uma estranha gentileza. Eu salvei um estranho, disse Lucy baixinho. Não um duque. Exatamente. James encontrou os olhos dela, agora suplicantes. Você salvou uma estranha. Você ensinou a ler a alguém que você pensava ser um trabalhador portuário. Você discutiu comigo, me desafiou, revirou os olhos para as minhas mentiras terríveis. E cada momento foi real, Lucy. Cada conversa que tivemos, cada silêncio confortável foi real. Mas você não era. Ela odiava o tom trêmulo da sua voz. O homem que eu estava conhecendo não existe. Ele existe. Ele está bem aqui. Aterrorizado por ter perdido você, por algo que deveria ter confessado semanas atrás. James deu um passo cauteloso para se aproximar. Eu errei em não contar para você. Eu sei disso, mas continuei adiando porque cada dia com você parecia a primeira coisa honesta que eu tinha em anos, e eu não queria que acabasse. Está acabando agora. Está mais um passo, porque você ainda está aqui. Você está furiosa e tem todo o direito de estar, mas ainda está aqui. Lucy queria negar, sair furiosa e deixá-lo sozinho na livraria do irmão, com seus livros e suas mentiras. Mas Caroline estava certa. Ela nunca foi boa em segurar a língua, mesmo quando seria mais fácil. Não sei como confiar em você agora, ela admitiu. Você mentiu sobre tudo. Seu trabalho, sua educação, sua vida inteira. Como posso acreditar em qualquer outra coisa que você disser? Teste-me. As palavras saíram urgentes, desesperadas. Pergunte-me qualquer coisa. Vou responder honestamente, mesmo que isso me custe caro. Tudo bem. Lucy ergueu o queixo. Por que você realmente estava neste bairro naquele dia? Meu administrador tem desviado fundos destinados à moradia dos trabalhadores, subsídios alimentares, assistência médica. Ele vem roubando há meses, talvez anos. Eu vim ver as provas com meus próprios olhos, para entender quem estava sofrendo, enquanto eu assinava papéis sem saber. A boca de James se contorceu amargamente. Aqueles cobradores estavam procurando uma de suas vítimas. Um homem que foi forçado a se endividar, porque o dinheiro que eu havia destinado para o sustento de sua família nunca chegou. Isso explicava a culpa que ela viu passar pelo rosto dele. E as aulas de leitura, uma desculpa para continuar te vendo, ele não hesitou. Eu sei ler perfeitamente bem, mas ver você se animar enquanto explica métrica e metáfora, eu teria fingido ser analfabeta por meses, só para continuar tendo essas tardes. Isso é patético. Sim. James sorriu levemente. Bem-vinda ao que você faz comigo, Lucy Winslow. Você me torna patético, desesperado e disposto a mentir para manter algo real. Lucy pressionou as mãos contra o balcão, precisando da madeira sólida para se firmar. O que acontece agora? Você foi pego. Fim do jogo. Você volta para sua vida normal e esquece todo esse episódio? É isso que você quer? Eu perguntei primeiro. O que eu quero, disse James lentamente, é continuar conhecendo você, não como um projeto ou um disfarce ou uma rebelião temporária contra minha vida normal. Quero continuar tendo conversas em que você me desafia, em que você olha para mim como se pudesse ver através de qualquer máscara que eu esteja usando, em que eu possa ser alguém mais do que um título e uma fortuna. Isso não é justo, disse Lucy, ouvindo a fraqueza em sua própria voz. Você não pode me pedir para separar James, o trabalhador portuário, de James, o duque. Eles são a mesma pessoa. São mesmo? Ele se aproximou, cauteloso, porque o estivador podia ser honesto com você, podia sentar na sua loja e debater poesia sem se perguntar se você concordava porque realmente acreditava nisso ou porque queria algo. É isso que eu quero continuar sendo com você. Não um duque cortejando uma assistente de livraria. Apenas duas pessoas que começaram com um beijo escandaloso na rua
e de alguma forma se tornaram amigas. Não podemos ser apenas amigos agora, protestou Lucy. Você é você e eu sou eu. Existem regras sobre isso. Regras da sociedade, regras da realidade. Então vamos escrever novas regras. James estava perto o suficiente agora para que ela pudesse ver a esperança e o medo lutando em sua expressão. Lucy, não estou pedindo que você aceite o que fiz. Estou pedindo que você me deixe provar que posso fazer melhor, que a confiança que quebrei pode ser reconstruída. Por quê? A pergunta saiu mais fraca do que ela pretendia. Por que isso importa tanto? Você poderia encontrar conversas honestas em qualquer lugar. Há muitas mulheres que se comportariam exatamente da maneira que acham que um duque quer, James interrompeu, que seriam charmosas, agradáveis e completamente artificiais. Você é a primeira pessoa em anos que me diz quando estou sendo idiota, que me trata como se eu fosse capaz de errar. Você sabe o quanto isso é valioso? Lucy sabia. Ela passou a vida inteira ouvindo que era honesta demais, perspicaz demais, relutante demais em suavizar suas arestas. E ali estava alguém afirmando que essas arestas eram exatamente o que ele queria. Era tudo o que ela nunca deveria esperar. Se eu te der outra chance, e não estou dizendo que vou dar, há condições, disse Lucy. Chega de mentiras sobre qualquer coisa. Não me importo se a verdade é desconfortável, embaraçosa ou inconveniente. Você não decide o que eu posso suportar. Concordo. E você tem que consertar tudo o que seu administrador estragou. As pessoas que estão sofrendo por causa dele. Elas precisam de mais do que exposição. Precisam de ajuda de verdade. Já estou trabalhando nisso, disse James. Eu registrei reclamações formais, iniciei auditorias das finanças da propriedade dos últimos 5 anos. Vai levar meses para resolver, mas todos que foram enganados serão indenizados. Ótimo. Lucy respirou fundo, trêmula. E James, se você quebrar minha confiança novamente, se mentir, manipular ou esconder coisas porque acha que é para proteger ou ser gentil, eu desisto. Não haverá segundas chances depois disso. Claro, claro. Ele estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, e pegou na mão dela. A palma da mão dele estava quente, firme. Obrigada. Ainda não te perdoei, avisou Lucy, mas não se afastou. Só estou disposta a ver se consegues reconquistar a minha confiança. Vou aceitar. James apertou-lhe a mão gentilmente e depois soltou-a. Devo ir? Para te dar tempo para pensar. Sim, disse o bom senso de Lucy. Mande-o embora antes que você faça alguma coisa estúpida, como beijá-lo novamente. Fique, disse o coração traidor de Lucy. Termine a lição. Você me deve uma discussão honesta sobre W. Dasworth depois de semanas fingindo ter dificuldade com isso. O sorriso de James era brilhante, aliviado. Achei Tinton Abbey exagerado e autoindulgente. A adoração à natureza parecia performática. Finalmente, disse Lucy, uma opinião que posso respeitar. Eles passaram a hora seguinte discutindo sobre poesia romântica. E pela primeira vez, Lucy tinha certeza de que ambos estavam sendo honestos. Era um começo. Nas 3 semanas seguintes, James reconstruiu a confiança de Lucy por meio de uma combinação de honestidade implacável e vulnerabilidade estratégica. Ele contou a ela sobre seu noivado rompido, como sua ex-noiva havia escolhido um conde com melhores terras de caça. Ele explicou as expectativas de sua mãe, como ela via o casamento como um dever dinástico, em vez de uma parceria. Ele mostrou a ela os livros contábeis que documentavam o roubo de seu administrador, apontando entradas que o deixavam envergonhado por sua própria negligência. Em troca, Lucy contou-lhe sobre a morte dos seus pais, o acidente de carruagem que a deixou órfã aos 14 anos e Thomas aos 16. Ela descreveu a casa austera da sua tia, as constantes lembranças de que a língua afiada de Lucy a condenaria à solidão. Ela admitiu o seu medo de passar a vida a ver outras pessoas a construir famílias, enquanto ela permanecia a tia solteirona que lia demais e falava de menos para ser casável. Essa é a coisa mais estúpida que já ouvi, disse James após uma dessas confissões. Eles ficavam sentados na loja depois do expediente, compartilhando um chá horrível e biscoitos velhos. Você não fala muito pouco. Você diz exatamente o que precisa ser dito. O problema não é a sua língua. São os ouvidos de todos os outros. Poético, observou Lucy. Errado, mas poético. Estou falando sério. James pousou a xícara de chá. Lucy, você me fez examinar toda a minha compreensão do que a honestidade exige. Antes de conhecê-la, eu achava que proteger as pessoas significava protegê-las de verdades incômodas. Mas você me mostrou que o verdadeiro respeito significa confiar que alguém é capaz de lidar com a realidade.
Isso não é uma falha de caráter. É um dom que me deixa praticamente sozinho. Você não está sozinha agora. As palavras pairaram entre eles, com implicações que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Eles vinham dando voltas em torno de algo há semanas, algo que parecia amizade, mas que ameaçava se transformar em algo mais perigoso. Lucy quebrou o momento levantando-se e recolhendo as xícaras de chá. Sua mãe deve estar esperando você em casa. Minha mãe espera que eu me case com alguém apropriado, tenha filhos e pare de envergonhá-la investigando desvios de dinheiro vestindo roupas comuns. James se levantou, ajudando-a a arrumar as coisas. Eu já sou uma decepção. Mais vale acrescentar, fica lá até tarde com a assistente da livraria. A lista. Eu não sou sua rebelião. Você não é nada para mim, concordou James. E é exatamente por isso que eu continuo voltando. A mudança aconteceu em uma quinta-feira chuvosa. James estava ajudando Lucy a reorganizar a seção de poesia da loja, uma tarefa que se transformou em um debate acalorado sobre se Byron merecia sua reputação ou era simplesmente um narcisista talentoso com boa publicidade. Ele era brilhante, argumentou Lucy, colocando Dom Juan na prateleira. Problemático, sim, autodestrutivo, com certeza, mas brilhante. Ele era um artista que, por acaso, escrevia poesia entre escândalos. James entregou a ela o próximo volume. Se ele vivesse em nossa época, estaria nos jornais semanalmente por causa de casos amorosos e duelos. Isso é diferente dos duques que se disfarçam para investigar crimes financeiros? É completamente diferente. Como? Byron gostava da atenção. Estou tentando evitá-la. James sorriu para ela. Embora eu admita que o disfarce tenha trazido benefícios inesperados, eles estavam próximos um do outro no corredor estreito entre as prateleiras, próximos o suficiente para que Lucy pudesse sentir o cheiro da chuva em seu casaco. Ela havia aprendido seus sinais ao longo dessas semanas. A maneira como sua sobrancelha esquerda se arqueava quando ele estava prestes a fazer uma piada terrível. A ligeira pausa antes de dizer algo vulneravelmente honesto. A quietude particular que ele adotava quando estava cuidadosamente evitando comentar algo. Ele estava empregando essa quietude agora, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. O que foi? Lucy perguntou. Nada, James. Estou tentando decidir se estou interpretando essa situação corretamente, ele admitiu. E se agir de acordo com ela seria tirar proveito da sua disposição de me dar outra chance. Lucy prendeu a respiração. Que situação? Aquela em que estou apaixonado por você desde aproximadamente a segunda semana em que fingi que precisava me ensinar a ler, disse James baixinho. E em que eu acho, mas não tenho certeza, que você pode sentir algo semelhante. Embora você seja muito melhor em esconder isso do que eu. Seu coração estava tentando escapar do peito. Você está apaixonada por mim desesperadamente, inconvenientemente, contra todo o bom senso e as expectativas sociais. James não se aproximou, dando-lhe espaço. Mas eu entendo se isso não é algo que você queira ouvir agora ou nunca. Eu quebrei sua confiança e ainda estou reconstruindo-a. E talvez isso seja demais, muito cedo. Lucy o beijou. Não foi como o primeiro beijo. Aquele tinha sido uma performance, desespero, estratégia. Este foi intencional, uma escolha. As mãos dela em seus cabelos, os braços dele envolvendo sua cintura, os livros de poesia esquecidos enquanto eles se lembravam de como se encaixavam bem. O beijo terminou lentamente, com relutância. James a manteve perto, sua testa pressionada contra a dela, enquanto sua respiração se estabilizava. Então eu interpretei a situação corretamente, ele murmurou. Não seja presunçoso. Vou tentar. Ele sorria contra a boca dela. Mas você torna isso difícil. Eles se beijaram novamente, mais lentamente desta vez, aprendendo um com o outro, sem a pressão de uma performance pública. James era gentil e meticuloso, suas mãos respeitosas mesmo, enquanto traçavam seus ombros, sua coluna, a curva de sua cintura. Lucy se permitiu acreditar, apenas por aquele momento, que isso poderia funcionar, que um duque e uma assistente de livraria poderiam de alguma forma navegar pelo espaço impossível entre seus mundos. Então a porta da loja se abriu. Eles se separaram como adolescentes culpados. Caroline estava na porta, segurando Samuel e com uma expressão de inocência teatral. Não se importem comigo, disse ela. Só estou devolvendo um livro, uma tarefa que aparentemente requer testemunhas. Caroline, disse Lucy mortificada. Não é isso. É exatamente o que parece, disse James com firmeza. Ele se moveu ligeiramente para a frente de Lucy, protetor, instintivo. Estou cortejando sua cunhada com a permissão dela. As sobrancelhas de Caroline se ergueram.
Está mesmo? Ele está, confirmou Lucy, contornando James, embora agradecemos a discrição. Claro, o sorriso de Caroline era cúmplice, embora eu deva mencionar que Thomas vai querer conhecê-lo adequadamente e possivelmente ameaçá-lo. É uma tradição fraternal. Vou preparar minha defesa, disse James solenemente. Devo começar com meu título ou minhas intenções? Suas intenções, disseram as duas mulheres simultaneamente. Depois que Caroline saiu, Lucy e James ficaram na loja repentinamente silenciosa, a realidade de sua situação assentando como poeira. Ela está certa, disse Lucy. Thomas vai querer conhecê-lo. E quando souber quem você realmente é, vai ficar preocupado que eu esteja brincando com você, concluiu James. Eu sei, e ele teria razão em se preocupar. Mas, Lucy, preciso que você entenda uma coisa. Ele segurou as mãos dela com seriedade. Isso não é uma experiência para mim. Não é uma rebelião ou um escândalo que estou buscando. Você é a primeira coisa real que tive em anos. E não vou abrir mão disso só porque a sociedade diz que é complicado. É mais do que complicado, protestou Lucy. Sua mãe ficará furiosa. A sociedade vai fofocar. Seus amigos vão questionar seu julgamento. E eu, ela parou, engolindo em seco. Não sei como ser o que uma duquesa deve ser. Então não seja. James apertou suas mãos. Seja exatamente quem você é. Perspicaz, honesta e ocasionalmente imprudente. Foi por isso que me apaixonei, não por uma versão imaginária que aprendeu a fazer reverências corretamente e a morder a língua em bailes. É fácil para você dizer isso. Não é você quem será julgado. Você está certa, James reconheceu. Eu tenho a proteção do meu título. Você não. E é por isso que preciso saber se é isso que você realmente quer ou se estou pressionando você a fazer algo que só vai te machucar no final. Lucy olhou para as mãos deles, pensando nos avisos da tia, nas esperanças de Caroline e nos seus próprios sonhos cautelosos sobre como seria essa parceria. Eu quero isso, ela disse finalmente. Você, nós, qualquer que seja a confusão complicada, que isso se torne. Mas, James, se eu fizer isso, se nós fizermos isso, preciso que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Não tente me proteger das consequências. Lucy olhou nos olhos dele com firmeza. Não me proteja das fofocas, da desaprovação da sua mãe ou do julgamento da sociedade. Preciso enfrentar isso honestamente, ou sempre ficarei me perguntando se poderia ter lidado com isso. Se você realmente acredita que sou forte o suficiente para isso, então confie que sou forte o suficiente. James a estudou por um longo momento, depois assentiu. Não vou te proteger, mas me reservo o direito de ficar ao seu lado enquanto você lida com isso. Isso é aceitável. Eles selaram o acordo com outro beijo, e Lucy tentou não pensar em todas as maneiras como isso poderia desmoronar. A reunião de Thomas com James foi exatamente tão desconfortável quanto Lucy havia previsto. Seu irmão insistiu em fechar a loja mais cedo, mandar Caroline e Samuel para casa e conduzir o que ele chamou de uma entrevista adequada. James chegou com suas roupas normais, casaco bem cortado, botas engraxadas, tudo o que o identificava exatamente como ele era, e se submeteu ao interrogatório de Thomas com notável paciência. Então, você é um duque? Disse Thomas, de braços cruzados. E você tem cortejado minha irmã fingindo ser um trabalhador portuário. Inicialmente, sim, admitiu James. Embora, em minha defesa, ela tenha salvado minha vida antes que eu tivesse a chance de me apresentar adequadamente, beijando você na rua. Essa parte foi ideia dela. Thomas olhou para Lucy, que deu de ombros sem se desculpar. Eles iriam quebrar o nariz dele, e agora ele está quebrando seu coração. Não estou, James começou. Ainda não, Thomas interrompeu. Mas você vai, porque é isso que acontece quando duques fingem ser plebeus e depois se lembram que têm deveres, expectativas e famílias que não aceitarão uma assistente de livraria como sua futura duquesa. Thomas, disse Lucy bruscamente, mas James levantou a mão. Ele não está errado em se preocupar. E você não está errado sobre as expectativas, Sr. Winslow. Minha mãe ficará furiosa. A sociedade vai fofocar. Haverá pessoas que verão Lucy como oportunista ou inadequada, ou uma dúzia de outras coisas desagradáveis. Ele se inclinou para a frente, sério. Mas aqui está o que preciso que você entenda. Não quero alguém que se encaixe nas expectativas da sociedade. Quero alguém que me desafie a ser melhor do que confortável. Alguém que veja além do título e enxergue a pessoa por trás dele. E sua irmã é a única pessoa que conheci em anos que faz isso. Palavras bonitas, disse Thomas. Mas o que acontecerá quando as fofocas começarem? Quando seus amigos a rejeitarem? Quando sua mãe tornar a vida dela miserável?
Então deixarei clara minha posição, disse James simplesmente. Publicamente, repetidamente e sem ambiguidade. Lucy não enfrentará isso sozinha. Thomas ficou em silêncio por um longo momento, estudando James com o mesmo olhar avaliador que dera a Lucy quando ela confessou seus sentimentos pela primeira vez. Finalmente ele suspirou. Se você a magoar, sua graça, com ou sem título, eu farei você se arrepender. É justo. E se a sociedade tornar isso impossível, se o custo for muito alto, então a escolha é de Lucy, concluiu James. Não minha, não sua, não da sociedade. Dela. E seja qual for a decisão dela, eu a respeitarei. Thomas olhou para Lucy. É isso mesmo que você quer? Sim, disse Lucy sem hesitar. É assustador e provavelmente tolo e definitivamente complicado. Mas sim, seu irmão assentiu lentamente. Então, suponho que vou conhecer o Duque de Ravenscroft de verdade desta vez. Ele estendeu a mão. Thomas Winslow. E se você fizer minha irmã feliz, vossa graça, será bem-vindo nesta família. James apertou sua mão com alívio evidente. Apenas James, por favor. O título já é cansativo o suficiente sem precisar usá-lo com a família. Depois que Thomas saiu, Lucy e James ficaram na loja vazia, sentindo o peso do compromisso que acabavam de assumir. Foi melhor do que eu esperava, disse James. Ele ameaçou você? Isso é melhor. Ele me ameaçou porque ama você. Eu ficaria mais preocupado se ele não tivesse feito isso. James a puxou para perto, encostando-a em seu peito. Embora eu provavelmente devesse lhe dizer que minha mãe é significativamente mais formidável do que seu irmão. Você não está me encorajando. Estou preparando você. Ele deu um beijo em seus cabelos. Ela está organizando um baile de gala beneficente na próxima semana. Gostaria que você fosse, como minha convidada. Lucy se afastou para olhá-lo. Você quer me levar a um evento social na frente da sua mãe? Quero parar de esconder o que somos, corrigiu James. E sim, isso significa apresentar você ao meu mundo. As partes importantes dele, pelo menos. James, não sei como lidar com esses eventos. Vou te envergonhar. Você não conseguiria me envergonhar nem se tentasse. Ele segurou o rosto dela gentilmente. Lucy, você é brilhante, perspicaz e mais honesta do que qualquer pessoa naquele salão de baile. Se há algo que me preocupa, é que você fique desapontada com a superficialidade de tudo isso. E se eles forem cruéis comigo? Então deixarei claro que insultaram a mulher com quem pretendo me casar. As palavras saíram com facilidade, naturalmente, como se ele as tivesse planejado por semanas. Lucy prendeu a respiração. Você pretende se casar comigo eventualmente? James sorriu. Quando você estiver pronta. Quando tivermos construído confiança suficiente para que você acredite que estou falando sério. Mas sim, Lucy, é nessa direção que estamos indo, se você me aceitar. Era demais, rápido demais, avassalador demais. Mas também era exatamente o que ela havia deixado de esperar. Pergunte-me depois que eu sobreviver ao encontro com sua mãe, disse Lucy. Combinado? O baile era 3 círculos de tortura social condensados em um salão de baile. Lucy havia pegado emprestado um vestido de Caroline, de seda verde salva, que havia sido um presente de um patrono rico e nunca usado, e passou 1 hora deixando Caroline arrumar seu cabelo de uma forma que se aproximasse da moda. Ela havia praticado conversa fiada e sorrisos educados, e como segurar uma taça de champanhe sem parecer que queria usá-la como arma. Nada disso a preparou para entrar no salão de baile Ravenscroft no braço de James. A sala ficou em silêncio, não completamente, mas o suficiente para que Lucy sentisse o peso de cada cabeça virada, cada olhar avaliador. Ela sabia intelectualmente que o cortejo de James atrairia a atenção, mas saber e experimentar eram coisas muito diferentes. Respire, murmurou James com a mão firme na parte inferior das costas dela. Você está linda. Eles estão apenas curiosos. Estão julgando. Deixe-os. Ele a guiou pela multidão com facilidade treinada, acenando para conhecidos, mas sem parar. Você não está aqui para obter a aprovação deles. Mas, de certa forma, ela estava, porque essas pessoas eram o mundo de James. Seus amigos, seus colegas, os aliados de sua mãe. A desaprovação deles tornaria a vida dele infinitamente mais complicada. Eles estavam na metade do salão de baile quando uma mulher se afastou de um grupo de conversa próximo. Ela era elegante, tinha cabelos prateados e uma expressão que poderia congelar a temperatura. Mãe, disse James calmamente, gostaria de apresentar a senhorita Lucy Winslow. Lucy, minha mãe, a Dagger, duquesa de Ravenscroft. O olhar da duquesa percorreu Lucy como se ela fosse gado no mercado. Senhora. Winslow, que surpresa. Não era um elogio.
Vossa Graça, Lucy fez uma reverência, grata pelas lições rápidas de Caroline naquela manhã. Obrigada por me permitir participar. Não sabia que tinha feito um convite. O sorriso da viúva foi afiado. Mas meu filho sempre foi impulsivo. Pegar vagabundos parece ser seu hobby mais recente. Mãe. A voz de James trazia um aviso. O quê? Estou simplesmente observando que você trouxe uma lojista para uma visita num baile de caridade para as famílias mais proeminentes de Londres. É uma declaração e tanto. Lucy sentiu o calor subir pelo pescoço. Ao redor deles, as conversas se acalmaram novamente. As pessoas observavam, esperando para ver como isso iria acabar. A senhorita Winslow é vendedora de livros, disse James, apertando a mão de Lucy nas costas de forma protetora. E ela é minha convidada, o que significa que tem direito ao mesmo respeito que qualquer outra pessoa aqui. Respeito deve ser conquistado, querida, não simplesmente declarado. A senhora voltou sua atenção para Lucy. Diga-me, senhorita Winslow, o que exatamente você e meu filho têm em comum, além do impulso caridoso dele de educar as classes mais baixas? Era isso. O momento que Lucy temia, ela podia sentir a atenção da sala como uma pressão física. Podia sentir os boatos já se formando. O mais inteligente seria desviar, rir, ser discreta e não ameaçadora. Mas Lucy nunca foi particularmente boa em ser discreta. Temos a honestidade em comum, disse Lucy claramente, e o respeito pelo caráter real das pessoas, em vez de seus títulos herdados. O que eu percebo que pode ser um conceito estranho nestes círculos, mas é surpreendentemente revigorante quando você experimenta. A expressão da Dagger ficou gélida. Como você ousa? Ela ousa porque eu pedi, interrompeu James. Porque ao contrário da maioria das pessoas nesta sala, Lucy não age para agradar ninguém. Ela é exatamente quem parece ser, o que aparentemente é ameaçador para pessoas que passaram a vida mantendo fingimentos elaborados. James Thornfield, você não vai falar comigo dessa maneira. Vou falar com você da maneira que for necessária para proteger alguém que é importante para mim. A voz de James ecoou pelo salão de baile agora silencioso. Lucy é minha convidada. Ela está aqui porque eu a convidei. E se isso te deixa desconfortável, mãe, então talvez você devesse examinar por que a honestidade te incomoda tanto. A Dagger se ergueu furiosa e humilhada. Você está fazendo um espetáculo por causa de uma vendedora. Seu pai ficaria envergonhado. Meu pai, disse James baixinho, teria gostado dela porque ela me lembra que títulos não justificam crueldade e poder não justifica tratar as pessoas como inferiores. Ele pegou a mão de Lucy, entrelaçando seus dedos à vista de todos que assistiam. Agora, se você nos der licença, acredito que nos prometeram dançar. Ele a levou embora, deixando sua mãe parada no centro de um círculo de aristocratas chocados. O coração de Lucy batia tão forte que ela mal conseguia ouvir a orquestra começando a tocar. James, eu não deveria ter dito isso. Você deveria ter dito. Ele a puxou para a pista de dança, posicionando-os para uma valsa. Você foi magnífica. Assustadora, mas magnífica. Acabei de fazer da sua mãe uma inimiga. Você já era inimiga dela no momento em que a trouxe aqui. A mão de James pousou em sua cintura quando a música começou. Pelo menos agora ela sabe que você não vai se deixar intimidar. Eles dançaram, e Lucy tentou não notar quantas pessoas estavam olhando. James era um bom dançarino, confiante, seguro, fazendo-a se sentir graciosa, apesar de sua prática limitada. Mas os sussurros aumentavam, espalhando-se pelo salão de baile como o vento pelo trigo. Eles estão falando sobre nós, murmurou Lucy. Deixe-os. James girou-a gentilmente, sem tirar os olhos dela. Lucy, você confia em mim? Essa é uma pergunta complicada agora. É justo? Então confie nisso. Eu sabia o que custaria trazê-la aqui. Eu sabia que minha mãe seria cruel. Eu sabia que a sociedade iria fofocar. E eu te trouxe mesmo assim porque queria que eles vissem o que eu já sei. Que você vale mais do que todas as pessoas nesta sala juntas. Isso é exagero, é verdade. A valsa terminou, mas James não a soltou. E eu preciso que você saiba que, aconteça o que acontecer, espalhem-se quaisquer fofocas. Tente minha mãe o que tentar, eu não vou recuar. Você não é um escândalo que estou provocando ou uma rebelião que estou encenando. Você é a pessoa que eu quero ao meu lado, e vou continuar escolhendo você até que acredite nisso. Lucy abriu a boca para responder, mas uma comoção perto da entrada a interrompeu. Os convidados se viravam, esticando o pescoço para ver o que estava acontecendo. A expressão de James mudou para confusão, depois preocupação. Fique aqui, disse ele, já se movendo em direção à agitação. Mas Lucy já o seguia,
abrindo caminho entre a multidão até conseguir ver o que todos estavam olhando. Um homem estava parado na entrada do salão de baile, de meia-idade, bem vestido, mas com o ar desesperado de alguém que não tinha mais opções. Ele segurava papéis, acenando-os para quem quisesse olhar. "Desvio de fundos!" gritava ele. "O Duque de Ravenscraft Stewart vem roubando os fundos da propriedade há anos. Tenho provas, provas documentadas." James ficou muito quieto. "É o Hewitt", disse ele baixinho. "O homem que empregou aqueles cobradores de dívidas, aquele cujas vítimas estavam sendo espremidas porque meus fundos nunca chegaram até elas." O homem Hewitt avistou James e apontou dramaticamente. "Ali, Vossa Graça. Esse seu administrador arruinou dezenas de famílias, incluindo a minha. Meu negócio faliu porque os contratos que assinamos com sua propriedade nunca foram honrados. O dinheiro que você prometeu nunca chegou." O salão de baile mergulhou no caos. As pessoas falavam ao mesmo tempo, exigindo explicações, olhando entre James e Hewitt com curiosidade evidente. Lucy observou o rosto de James enquanto ele processava essa acusação pública. Ela podia vê-lo calculando, tentando descobrir a melhor maneira de lidar com isso sem piorar as coisas. Então, seu olhar encontrou o dela através da multidão, e ela viu que ele havia tomado uma decisão. "Você está certa", disse James, sua voz cortando o barulho. "Meu administrador estava desviando dinheiro. Descobri isso há 3 meses, iniciei uma investigação formal e entrei com uma ação criminal. Ele está atualmente sob custódia, aguardando julgamento." A sala ficou em silêncio novamente. "Tudo o que lhe é devido será reembolsado", continuou James, dirigindo-se diretamente a Hewitt. "Com juros e indenização pelos danos causados, assumo total responsabilidade por não ter percebido isso antes, por confiar na pessoa errada e permitir que pessoas boas sofressem por causa da minha negligência." "Palavras", cuspiu Hewitt. "É tudo o que vocês, aristocratas, têm. Palavras e promessas." "E senhorita Winslow", James interrompeu, olhando para Lucy. "Você poderia vir aqui, por favor?" A confusão de Lucy deve ter transparecido, mas ela avançou mesmo assim, juntando-se a James no centro do que estava rapidamente se tornando um desastre público. "Esta é Lucy Winslow", James disse à sala. "Ela trabalha em uma livraria no bairro mais afetado pelos crimes do meu administrador. Ela viu em primeira mão o que o roubo dele custou a famílias reais, e foi ela quem me ensinou que responsabilidade significa mais do que assinar cheques à distância." Ele pegou a mão dela, voltando-se para Hewitt. "Não posso desfazer o que aconteceu, mas posso prometer que todas as pessoas prejudicadas por isso serão indenizadas e que supervisionarei pessoalmente as operações da propriedade para garantir que isso nunca mais aconteça." A senhorita Winslow concordou em me ajudar a estabelecer uma supervisão adequada, com representantes locais que possam relatar problemas diretamente, em vez de passar por intermediários que possam ser corruptos. Lucy ficou olhando para ele. Eles não haviam discutido nada disso, mas os olhos de James imploravam para que ela confiasse nele, para que concordasse com essa declaração pública de sua parceria, e Lucy percebeu o que ele estava fazendo. Ele não estava apenas defendendo-a diante de sua mãe. Ele estava tornando-a essencial, dando-lhe um propósito e uma posição que a sociedade não poderia facilmente descartar. "É verdade", Lucy ouviu-se dizer. "Temos trabalhado juntos para identificar as famílias afetadas e garantir a devida restituição." Não era totalmente mentira. Eles haviam conversado sobre o desvio de dinheiro, sobre a culpa de James por não ter percebido isso antes, mas isso era algo completamente diferente. Hewitt olhou para os dois, com suspeita e esperança desesperada em seu rosto. "Você vai colocar isso por escrito." "Farei melhor", disse James. "Vou tornar isso um assunto de registro público. Cada indenização paga, cada reforma implementada. Você terá transparência e responsabilidade." O salão de baile estava completamente silencioso agora. Lucy podia sentir a fúria da viúva como radiação, podia sentir os boatos já se formando, mas a mão de James estava firme na dela, e quando ele olhou para ela, não havia nada além de gratidão e algo que poderia ser admiração. "Obrigado", disse ele baixinho, "só para ela, por confiar em mim." O resto da festa foi um borrão de conversas sussurradas e olhares significativos. James passou 1 hora com Hewitt revisando detalhes, fazendo promessas concretas com Lucy, atuando como testemunha. Quando partiram, a cabeça de Lucy estava girando com as implicações. "Você me tornou parte de suas reformas imobiliárias", disse ela enquanto a carruagem de James os levava de volta para a loja de seu irmão, na frente de todos. "Eu lhe dei um papel importante." James sentou-se à sua frente, comportado e cuidadoso no espaço fechado,
Um que a sociedade não pode facilmente descartar como inadequado. Você não é mais apenas meu interesse amoroso. Você é essencial para consertar algo importante. Você deveria ter me perguntado primeiro. Você teria dito sim? Lucy considerou que provavelmente não. Eu teria me preocupado em ultrapassar os limites. Exatamente. James se inclinou para a frente. Lucy, preciso que você entenda uma coisa. Esta noite não foi apenas para defendê-la diante da minha mãe, embora eu fizesse isso de qualquer maneira. Foi para lhe dar uma posição, poder, uma razão para estar no meu mundo que não dependa apenas do meu afeto. Isso é manipulador, é estratégico. Ele sorriu levemente. E é verdade. Você entende o bairro melhor do que eu. Você seria inestimável para garantir que as reformas realmente ajudem as pessoas, em vez de apenas me fazer sentir melhor com minha culpa. Então agora sou sua consultora imobiliária. Se você aceitar a posição, a expressão de James ficou séria. Estou lhe oferecendo uma parceria, Lucy. Não apenas uma parceria romântica, embora eu também queira isso, mas uma parceria funcional real em um trabalho que importa, um trabalho que lhe dá independência e propósito além do interesse do Duque. Lucy olhou pela janela da carruagem, observando Londres passar. Ela pensou nos avisos de sua tia sobre ser muito ousada e perspicaz para o casamento, sobre como ela sempre esperou acabar sozinha porque se recusava a ser menor. E aqui estava James oferecendo-lhe exatamente o oposto, pedindo-lhe para ser maior, mais ousada, mais visível, tornando sua perspicácia um trunfo em vez de uma falha. Sua mãe vai tornar isso muito difícil, disse Lucy. Sim, a sociedade vai fofocar constantemente. As pessoas vão dizer que estou usando você para obter posição. Deixe-as. James estendeu a mão através da carruagem, segurando a mão dela. Lucy, não estou pedindo que você torne isso fácil. Estou perguntando se você está disposta a tornar isso possível. A carruagem parou em frente à loja. Lucy deveria sair, recuar para um lugar seguro, pensar cuidadosamente sobre o que estava concordando. Em vez disso, ela o beijou. Foi breve, intenso, cheio de determinação. Quando ela se afastou, James estava olhando para ela com algo parecido com admiração. Isso é um sim? É um vamos descobrir. Lucy disse. Vou ajudar com suas reformas. Vou participar dos eventos sociais. Vou enfrentar a desaprovação de sua mãe e as fofocas da sociedade. Mas, James, se isso se tornar impossível, se o custo for muito alto, então reavaliaremos. James concluiu. Mas, Lucy, acho que você não entende o quão improvável é isso ser impossível, porque você é a pessoa mais forte que conheço. E se alguém pode sobreviver ao meu mundo sem se perder, essa pessoa é você. Lucy saiu da carruagem e se virou. Obrigada por esta noite, por me defender, por me tornar parte de algo que importa. Obrigada por me deixar fazer isso. James sorriu. Vejo você amanhã. Temos reformas para planejar amanhã. Lucy concordou. Ela viu a carruagem desaparecer no trânsito noturno de Londres e entrou na loja. Tommy estava esperando, laranja e ansioso. Acho que estou apaixonada por um duque, disse Lucy ao gato. O que é a melhor ou a pior decisão que já tomei? Tommy, em sua infinita sabedoria, simplesmente exigiu o jantar. As 6 semanas seguintes foram simultaneamente as melhores e as piores da vida de Lucy. As melhores porque James era constante, visitava a loja diariamente, incluía-a nas reuniões com seus gerentes imobiliários e implementava genuinamente as reformas que haviam discutido. Ele era paciente com sua curva de aprendizado, respeitava seus limites e era absolutamente inabalável quando a sociedade se mostrava cruel, o que muitas vezes era pior, porque as fofocas da sociedade eram ainda mais maldosas do que Lucy havia previsto. Ela se tornou a vendedora que seduzia para conseguir um título nas salas de estar de Londres. Lady Millicent, que era tão tagarela sobre o Duque de Ravenscraft, de repente encontrou motivos para evitar a Winslow & Son. Outros clientes seguiram o exemplo. Thomas teve que enfrentar perguntas incisivas em seu clube sobre a situação de sua irmã. A duquesa viúva deixou seus sentimentos bem claros ao se recusar a receber Lucy na casa da família em Londres. Ela enviou cartas cuidadosamente redigidas a James, lembrando-o de seus deveres, sua posição e a importância de casamentos adequados. Quando as cartas falharam, ela o visitou pessoalmente, encenando confrontos cada vez mais desconfortáveis. Lucy estava presente em uma dessas visitas. Eles estavam no escritório de James, revisando os cronogramas de indenização para Hewitt e 3 outras famílias afetadas, quando a duquesa entrou sem bater. James, isso já durou tempo demais, ela anunciou, ignorando Lucy completamente.
Você deixou sua posição clara, demonstrou sua independência. Agora é hora de acabar com essa associação ridícula e considerar uma mãe adequada. James não tirou os olhos do livro Razão. Estou trabalhando. Você está brincando de reforma com um lojista. A duquesa finalmente reconheceu a presença de Lucy com um olhar fulminante. Senhora Winslow, certamente você entende que isso é temporário. Meu filho tem obrigações, uma posição a manter. Ele não pode ter essa intenção a sério. Ele está bem aqui, James interrompeu, largando a caneta. E ele pode falar por si mesmo. Então, deixe-me ser absolutamente claro. Lucy não é temporária. Ela não é uma fase, uma rebelião ou um escândalo que estou provocando. Ela é a pessoa com quem pretendo me casar. E se você não consegue respeitar isso, então fique à vontade para se afastar da minha vida até que consiga. O Dagger empalideceu. Depois leu. Você a escolheria em vez da sua própria mãe. Estou escolhendo a honestidade em vez da manipulação, corrigiu James. O que, coincidentemente, é o que Lucy me ensinou. Que as pessoas merecem ser valorizadas por quem são, não pelo que podem oferecer ou pelo seu desempenho. Isso é absurdo. Ela não é ninguém. Ela é Lucy Winslow, disse James calmamente. Ela é brilhante, gentil e mais corajosa do que você jamais foi. Ela salvou minha vida, me ensinou a enxergar além dos meus privilégios e, de alguma forma, tolera minha família, apesar de ter todos os motivos para fugir. Então, sim, mãe, eu a escolho sempre, sem hesitação. A Dagger olhou para o filho como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Então, com magnífica dignidade, ela se virou e saiu da sala. O silêncio que ela deixou para trás era ensurdecedor. Isso foi dramático, disse Lucy finalmente. Ela é dramática. James esfregou o rosto cansado. Sinto muito. Eu sei que isso é mais difícil do que eu prometi. Pare de se desculpar. Lucy contornou a mesa e segurou suas mãos. James, eu sabia que isso não seria fácil. E sim, sua mãe é formidável, e a sociedade é cruel, e estou perdendo clientes porque metade de Londres acha que sou uma revista. Mas você, ela apertou suas mãos. Você continua aparecendo. Você continua me defendendo. Você continua me fazendo parte de algo que importa. Isso vale mais do que facilidade. Vale mesmo. James a puxou para mais perto, apoiando a testa na dela. Porque eu continuo vendo você enfrentar a crueldade que só está acontecendo por minha causa. E fico me perguntando se estou sendo egoísta. Se eu deveria deixar você ir antes que isso te destrua. Você não pode me deixar ir, disse Lucy com firmeza. Porque eu não sou sua para você me liberar. Eu escolhi isso, James. Escolhi você, mesmo quando é difícil. Talvez especialmente quando é difícil. Lucy, eu te amo, ele interrompeu. Tenho tentado não dizer isso porque parece grande demais, rápido demais, avassalador demais, mas eu amo. Eu te amo e não vou embora só porque sua mãe desaprova, ou porque a sociedade fofoca, ou porque isso é complicado. James a beijou então, profundamente, com gratidão e um pouco de desespero. Eles permaneceram assim por um longo momento, abraçados no silêncio do escritório dele, enquanto Londres continuava lá fora. Eu também te amo, disse James contra a boca dela, caso não tivesse ficado bem claro. Era bastante óbvio, admitiu Lucy, mas ouvir isso não fazia mal. Eles voltaram a trabalhar nos cronogramas de compensação, mas algo havia mudado. A declaração pairava entre eles agora, reconhecida, recíproca, impossível de ser retirada. Lucy tentou não pensar em quantas pessoas ficariam furiosas quando descobrissem. A crise aconteceu em uma tarde fria de novembro. Lucy estava sozinha na loja. Thomas e Caroline tinham levado Samuel para visitar os pais de Caroline quando 3 mulheres entraram. Elas eram claramente damas da sociedade, vestidas com trajes caros e com expressões de malícia calculada. Senhora Winslow, disse a líder, examinando suas luvas com desinteresse teatral. Ouvimos muito sobre você. Sinos de alerta soaram na mente de Lucy. Como posso ajudá-las? Estamos organizando um leilão de caridade, livros para crianças carentes. Pensamos que, dada a sua experiência, você poderia contribuir com alguns volumes. Pro bono, é claro. O sorriso da mulher era afiado, a menos que você esteja muito ocupada com outros assuntos. O subtexto era claro. Elas estavam testando se Lucy trocaria sua conexão com James por um tratamento especial. Ficaria feliz em contribuir, disse Lucy calmamente. Qual é a faixa etária que vocês têm como alvo? Nos 30 minutos seguintes, as mulheres fizeram perguntas cada vez mais incisivas sobre as finanças da loja, sobre a família de Lucy, sobre sua amizade com o Duque de Ravenscroft. Elas procuraram por pontos fracos, por evidências de ascensão social,
por qualquer brecha que pudessem explorar. Lucy respondeu com honestidade cautelosa, recusando-se a cair na provocação. Finalmente, quando esgotaram suas perguntas, a líder transmitiu sua verdadeira mensagem. Sabe, senhorita Winslow, a sociedade pode ser muito indulgente com aqueles que sabem o seu lugar. Uma lojista que cuida dos seus negócios é respeitável, até mesmo admirável. Ela fez uma pausa delicada. Mas uma lojista que vai além do seu posto, isso é algo completamente diferente. E a mãe do Duque de Ravenscroft é uma mulher muito influente. Seria uma pena se os negócios da sua família fossem prejudicados porque você não soube reconhecer quando ultrapassou os limites. A ameaça era mal velada. Você está sugerindo, disse Lucy lentamente, que eu deveria terminar meu relacionamento com James para proteger a loja do meu irmão? Estou sugerindo que você considere o que é melhor para todos os envolvidos, incluindo você mesma. A mulher pegou suas luvas. A lojista pode viver uma vida perfeitamente satisfatória sem aspirar a duquesas. Pense nisso, senhorita Winslow, antes de perder mais do que clientes. Elas saíram em um farfalhar de seda e desprezo mal disfarçado. Lucy ficou na loja vazia, com as mãos trêmulas, tentando processar o que acabara de acontecer. Uma coisa era enfrentar fofocas e desaprovação. Outra coisa completamente diferente era ter alguém ameaçando o sustento de sua família, porque ela amava o homem errado. Ela ainda estava ali parada, paralisada pela implicação. Quando James chegou para a reunião da tarde, ele deu uma olhada no rosto dela e atravessou a loja em 3 passos. O que aconteceu? Lucy contou tudo. As mulheres, as perguntas, a ameaça mal disfarçada contra o negócio de Thomas. A expressão de James passou de preocupada para furiosa. Quem eram elas? Não sei. Não perguntei seus nomes. Lucy cruzou os braços em volta do corpo. James, elas não estavam erradas. Thomas já está perdendo clientes por minha causa. Se sua mãe decidir fazer disso uma campanha formal, ela não perderá. Você não pode saber disso. Sim, eu posso. James a puxou para seus braços, feroz e protetor, porque vou deixar claro que ameaçar você significa ameaçar a mim. E minha mãe pode desaprovar nosso relacionamento, mas ela não vai arriscar a reputação da família brigando publicamente comigo. Você está subestimando ela. Você está me subestimando. James se afastou para olhá-la. Lucy, eu disse que não iria recuar. Eu falei sério. Se minha mãe quiser usar a sociedade como arma contra você, então vou deixar claro que isso significa me perder completamente. Sem jantares em família, sem obrigações sociais, sem acesso ao seu único filho, ela vai ceder. E se não ceder, então não cede. James segurou o rosto dela gentilmente. Lucy, você está me pedindo para escolher entre a aprovação da minha mãe e a mulher que amo. Na verdade, isso não é uma escolha. É a decisão mais fácil que já tomei. Toda a sua vida está nesse mundo. Seus amigos, sua posição, minha vida está onde quer que você esteja. James interrompeu. Todo o resto é apenas contexto. Lucy queria se acreditar nele, mas ela podia ver a tensão que isso estava causando. A maneira como ele desviava as perguntas dos amigos, a distância cuidadosa que ele criara de sua mãe, o peso de escolher entre 2 mundos. Talvez eu devesse recuar, ela se ouviu dizer. Não acabar com isso. Tornar-me menos visível. Parar de participar de eventos. Concentrar-me nas reformas nos bastidores. Tirar a pressão. Não. A voz de James era firme. Lucy, é exatamente isso que eles querem. Que você se diminua, se esconda, que o conforto deles seja mais importante do que a sua presença. E eu não vou pedir que você faça isso. Não vou deixar você fazer isso. Então, o que fazemos? James ficou em silêncio por um momento, pensando. Então sua expressão mudou, decisiva, um pouco imprudente, totalmente certa. Vamos nos casar. Lucy olhou para ele. O quê? Vamos nos casar, repetiu James. Em breve, publicamente, antes que minha mãe possa organizar mais ameaças ou que a sociedade possa fabricar mais objeções. Vamos tornar isso um fato consumado, em vez de um namoro que eles possam sabotar. James, isso é loucura, não é? Ele estava se animando com a ideia agora, suas mãos se movendo para os ombros dela. Lucy, nós nos amamos. Queremos ficar juntos. A única coisa que nos impede é a aprovação das outras pessoas, que nunca vamos conseguir de qualquer maneira. Então, por que estamos esperando? Porque o casamento é permanente. Porque se fizermos isso e der errado, não vai dar errado. A certeza de James era absoluta. Lucy, nunca tive tanta certeza de nada. Você é o que eu quero. Não algum dia, não eventualmente agora.
E se casar, significa que minha mãe não pode ameaçar sua família. E a sociedade tem que aceitar você, porque você é uma duquesa em vez de um escândalo de namoro. Então é isso que devemos fazer. A cabeça de Lucy estava girando. Isso é muito rápido. Nós só nos conhecemos há alguns meses. Você me ama? Sim. Mas você quer se casar comigo eventualmente? Sim. Então o que estamos esperando? James a puxou para mais perto. Não estou dizendo que temos que fazer isso amanhã. Leve o tempo que precisar para pensar. Converse com Thomas. Mas Lucy, estou perguntando, você quer se casar comigo? Não porque a sociedade nos pressiona, não porque é estratégico, mas porque eu te amo e quero acordar ao seu lado pelo resto da minha vida. Foi o pior pedido de casamento da história. Impulsivo, reacionário, nascido da frustração em vez do romance. Mas também dolorosamente honesto. Totalmente James. E exatamente o que Lucy precisava ouvir. Peça-me corretamente, disse ela. Não em pânico após uma ameaça. Peça-me como se fosse sincero. James se ajoelhou ali mesmo na loja, segurando a mão dela com as duas mãos. Lucy Winslow, disse ele, olhando para ela com amor sincero. Você salvou minha vida com um beijo impulsivo e, de alguma forma, me convenceu de que a honestidade era mais valiosa do que o conforto. Você me tornou melhor, mais corajoso e, significativamente, mais disposto a discutir com minha mãe. Você é perspicaz, gentil e ocasionalmente imprudente, e eu amo todas as coisas impossíveis em você. Ele apertou a mão dela. Você quer se casar comigo? Você me deixaria passar o resto da minha vida provando que você vale todas as complicações sociais e dramas familiares? Que você vale tudo? Lucy olhou para ele. Esse duque que se disfarçou para encontrar a honestidade que a defendeu para sua mãe, que estava atualmente a pedir em casamento, numa livraria com poeira dançando ao seu redor, como o confete menos romântico do mundo. Sim, ela disse, mas tenho condições. Diga quais são. Vamos contar primeiro ao Thomas juntos. E se ele tiver preocupações, vamos abordá-las honestamente. Concordo. E vamos continuar trabalhando nas reformas da propriedade. Não quero ser uma duquesa que apenas dá festas e gerencia agendas sociais. Quero fazer um trabalho que seja importante. Você será a duquesa mais qualificada da Inglaterra, disse James, sorrindo. Agora, o que mais? E se sua mãe tornar minha vida insuportável, você tem que me deixar lutar minhas próprias batalhas, sem me proteger, sem me defender, apenas ficando ao meu lado. Combinado. James se levantou, puxando-a para seus braços. Mais alguma coisa? Me beije antes que eu me lembre de todas as razões pelas quais isso é assustador e mude de ideia. Ele a beijou profundamente, ali mesmo na loja onde se conheceram de verdade, cercados por livros, poeira e o cheiro fraco da desaprovação de Tommy. Quando se separaram, Lucy estava sorrindo apesar de si mesma. Vamos causar um escândalo, disse ela. Ótimo, respondeu James. Estou cansado de ser respeitável. Thomas aceitou a notícia melhor do que o esperado. Talvez porque Caroline vinha prevendo esse desdobramento há semanas. Jantaram na casa de Thomas e Caroline, com o bebê Samuel proporcionando alívio cômico sempre que a conversa ficava muito séria. Tem certeza disso? Perguntou Thomas a Lucy, enquanto James ajudava Caroline na cozinha. O casamento é permanente, Lu, e é o mundo dele. Não vai ficar mais fácil só porque você tem um título. Eu sei, disse Lucy, segurando Samuel e encontrando conforto em seu peso quente. Mas, Thomas, passei a vida inteira ouvindo que sou exagerada, muito direta, muito honesta, muito relutante em suavizar meus traços. E James, ele não quer que eu seja diferente. Ele quer que eu seja exatamente assim. Como eu poderia não escolher isso? Thomas a estudou por um longo momento, então assentiu. Então vocês têm minha bênção, os dois. Mas, Lucy, ele se inclinou para a frente. No momento em que não valer mais a pena, no momento em que ele pedir para você ser menor do que você é, volte para casa. Entendido? Entendido. E sua graça? Thomas chamou em direção à cozinha. Se você magoar minha irmã, Duke, ou não, vou encontrar uma maneira de fazer você se arrepender. James apareceu na porta, sorrindo. Eu não esperaria nada menos que isso. Eles fizeram o anúncio na semana seguinte em outro evento dos Dagger. James insistiu, querendo torná-lo o mais público e irreversível possível. Lucy usava um vestido que Caroline insistiu em comprar para ela. Seda cinza claro que a fazia sentir como se estivesse brincando de se vestir na vida de outra pessoa. Você está linda, murmurou James quando entraram no salão de baile. Eu estou apavorada. Isso também, ele apertou a mão dela. Pronta? Lucy assentiu e eles caminharam até o centro do salão de baile,
onde a viúva estava recebendo os convidados. A mulher mais velha os viu chegando e sua expressão mudou de interesse educado para hostilidade cansada. Mãe, disse James, sua voz ecoando no silêncio repentino. Tenho um anúncio a fazer. James, este não é o momento nem o lugar. A senhorita Lucy Winslow me deu a honra de concordar em se casar comigo. James manteve os olhos fixos em sua mãe sem vacilar. Vamos nos casar com uma licença especial dentro de um mês. Você é bem-vinda, mas sua aprovação não é necessária. O salão de baile explodiu em sussurros. A viúva empalideceu, depois ficou vermelha, com as mãos cerradas ao lado do corpo. Você não pode estar falando sério. Estou falando sério. James virou-se para se dirigir à sala. A senhorita Winslow é notável. Ela é brilhante, compassiva e tem uma compreensão melhor da verdadeira nobreza do que a maioria das pessoas nascidas com títulos. Sinto-me honrado por ela ter escolhido se unir a mim na vida e espero que meus amigos, ele deu ênfase à palavra, tratem minha futura duquesa com o respeito que ela merece. Era uma ordem disfarçada de gentileza e todos na sala entenderam isso. Ou aceitem Lucy como esposa de James, ou perderão o acesso a um dos duques mais cobiçados da Inglaterra. O Dagger fez uma última tentativa. James, por favor, pense no que está fazendo. O escândalo já está acontecendo, concluiu James. Então é melhor darmos a eles algo que vale a pena comentar. Ele olhou para Lucy e sua expressão se suavizou. Além disso, estou cansado de esperar permissão para ser feliz. Ele beijou Lucy ali mesmo, na frente de sua mãe e de metade da sociedade londrina. Foi breve, mas inconfundível. Uma declaração pública, uma linha traçada no piso de mármore do salão de baile. Quando se separaram, a sala estava em caos. Algumas pessoas ficaram escandalizadas, outras ficaram encantadas com o drama, e algumas poucas, mais significativas, sorriam com o que parecia ser aprovação genuína. Lady Millicent apareceu ao lado deles, com os olhos brilhando de fome por fofocas. Bem, disse ela, este certamente será o casamento da temporada ou o escândalo da década. Possivelmente ambos. Esperamos que sejam ambos, disse Lucy, recuperando a voz. Parece um desperdício almejar apenas um. Lady Millicent riu, surpresa e genuína. Oh, acho que você se sairá muito bem como duquesa, senhorita Winslow. Você tem coragem. Deus sabe que precisamos de mais disso na sociedade. Não era um endosso retumbante, mas era alguma coisa. E à medida que mais pessoas se aproximavam, algumas oferecendo parabéns, outras mal escondendo sua curiosidade, Lucy começou a acreditar que James poderia estar certo, que eles poderiam fazer isso. A viúva saiu mais cedo, e Lucy tentou não se sentir culpada pela humilhação da mulher mais velha, mas James estava certo. Sua mãe tinha causado isso a si mesma, ao tentar ameaçar e manipular em vez de aceitar. Naquela noite, após a gala, James acompanhou Lucy até sua casa pelas ruas tranquilas de Londres. Você sabe que ela não vai desistir, disse Lucy. Sua mãe vai continuar tentando nos separar. Deixe-a tentar. James puxou Lucy para mais perto enquanto caminhavam. Ela vai aprender o que eu já sei, que você é inflexível quando toma uma decisão. Eu não sou inflexível, sou apenas teimosa, teimosamente perfeita. James corrigiu, dando um beijo em sua têmpora. Minha teimosamente perfeita futura esposa. Lucy se inclinou para ele, permitindo-se acreditar nisso. Que isso era real. Que eles iriam se casar apesar de todos os obstáculos e objeções. Que às vezes a coisa mais ousada era acreditar que você merecia ser escolhido. Obrigada, ela disse baixinho. Por quê? Por me ver. Por toda a minha pessoa, mesmo as partes que tentei esconder. Lucy parou de andar, virando-se para ele na rua vazia. Por me fazer acreditar que ser demais era, na verdade, ser exatamente o suficiente. James segurou seu rosto gentilmente. Lucy, você nunca foi demais. Todos os outros eram apenas insuficientes para apreciá-la. Eles se beijaram sob a luz do poste e, pela primeira vez, Lucy não pensou em fofocas, escândalos ou viúvas desaprovadoras. Ela só pensava em James e no futuro que estavam construindo e em como tinha sorte por ter salvado um estranho em uma tarde aleatória de terça-feira. O casamento foi pequeno, deliberadamente. James queria evitar o circo que um casamento social completo se tornaria, e Lucy estava perfeitamente feliz com algo íntimo em vez de espetacular. Eles se casaram em uma pequena igreja perto da loja, com Thomas e Caroline como testemunhas, e o bebê Samuel fornecendo acompanhamento musical através de choro intermitente. O Dagger não compareceu, o que foi um alívio para todos os envolvidos. Mas o que importava era estar diante do altar, segurando as mãos de James e prometendo escolher um ao outro todos os dias.
prometendo permanecer honesto, permanecer corajoso, permanecer impossivelmente e complicadamente comprometido. Eu, James Thornfield, aceito você, Lucy Winslow, como minha esposa. A voz de James estava firme. Claro, honrar sua verdade, mesmo quando for desconfortável, ficar ao seu lado, não à sua frente, amar você exatamente como você é, não como eu gostaria que você fosse. Eu, Lucy Winslow, aceito você, James Thornfield, como meu marido. As mãos de Lucy tremiam levemente nas dele. Chamar sua atenção quando você disser bobagens, desafiá-lo a ser melhor. Amar você não apesar de suas complicações, mas por causa de quem você é por baixo delas. Eram votos imperfeitos, muito honestos, muito específicos, muito próprios, mas eram reais. Quando o vigário os declarou casados, James a beijou como se tivesse esperado a permissão toda a sua vida. O café da manhã do casamento foi na casa de Thomas e Caroline. Simples, acolhedor e perfeito. Sem convidados da alta sociedade, sem encenação, apenas a família e os poucos amigos que provaram ser confiáveis. Para o duque e a duquesa de Ravenscraft-Toft, disse Thomas, levantando sua taça, que eles continuem a horrorizar a sociedade conservadora e a inspirar o resto de nós. Todos brindaram a isso. Mais tarde, quando a celebração terminou e a noite caiu, James e Lucy estavam no quarto da casa dele em Londres, que agora era também a casa dela, embora a ideia ainda fosse estranha. Como você se sente? Perguntou James, ajudando-a com os intermináveis botões do vestido de noiva. Casada? Lucy sorriu para ele por cima do ombro, aterrorizada, feliz, tudo ao mesmo tempo. Ótimo! Ele terminou de abotoar o último botão, suas mãos quentes contra a espinha dela. Porque eu odiaria que você já estivesse entediada. Lucy se virou em seus braços, olhando para o homem com quem se casara. Este duque que mentiu para ela, a defendeu, a amou alto o suficiente para toda Londres ouvir. Eu te amo, disse ela, mesmo que seja impossível conviver com você. Eu também te amo. James a beijou suavemente. Mesmo que você passe todo o nosso casamento me dizendo que estou errado sobre as coisas, alguém tem que fazer isso. Mais vale ser a minha esposa. Tinham uma vida inteira pela frente, cheia de discussões e reformas, e provavelmente tensão contínua com o Dagger. Mas também tinham honestidade e escolha, e o tipo de amor que só vem de ver alguém completamente e ficar. De qualquer forma, Lucy Winslow, agora Lucy Thornfield, duquesa de Ravenscraft-Toft, achava que isso valia qualquer escândalo que a sociedade pudesse fabricar. Epílogo. 6 meses depois, Lucy estava no centro comunitário reformado do bairro onde beijou James pela primeira vez. Eles converteram um antigo armazém em um espaço para educação, acesso à saúde e reuniões públicas, uma das dezenas de reformas que implementaram em toda a propriedade. Está perfeito, disse James ao lado dela, enquanto famílias locais chegavam para a celebração de inauguração. Você estava certa sobre a sala de leitura e o espaço para consultas médicas. É claro que eu estava certa. Lucy sorriu para uma jovem mãe que foi uma das primeiras a se beneficiar dos novos programas. Eu geralmente sou modesta como sempre. Alguém precisa equilibrar seu ego. James riu, puxando-a para perto. Eles encontraram seu ritmo ao longo desses meses, trabalhando juntos nas reformas, navegando pelos eventos sociais como uma frente unida, lentamente, gradualmente conquistando o respeito das pessoas importantes. A Dagger ainda não falava com eles, mas até mesmo sua desaprovação havia perdido o impacto. Porque Lucy havia aprendido algo importante. Ela não precisava da aprovação da Dagger. Ela não precisava da aceitação da sociedade. Ela tinha James, Thomas e Caroline, um trabalho importante e a certeza de que era exatamente o suficiente. Você já se arrependeu? Perguntou James baixinho. Por se casar comigo, assumindo tudo isso? Lucy olhou ao redor do centro comunitário, para as famílias que agora tinham recursos que antes lhes faltavam, para as crianças que tinham acesso à educação, para o bem tangível que estavam fazendo juntos. Nunca, disse ela com firmeza. Embora eu ainda ache que você deveria ter começado com "sou um duque", em vez de "trabalho nas docas". Onde está o romance nisso? Onde está a honestidade na mentira? Você tem razão. James deu um beijo na têmpora dela. Vou tentar lembrar disso na nossa próxima vida. Por favor, não me faça salvar você dos cobradores de dívidas na nossa próxima vida. Lucy disse que uma vez era suficiente, mas você era tão bom nisso. Eles discutiram durante toda a cerimônia de abertura, e Lucy não teria mudado uma única palavra, porque isso, discussões e tudo mais, era como o amor se parecia quando você parava de fingir ser menor do que realmente era.
Quando você encontrava alguém corajoso o suficiente para deixar você ser impossivelmente, complicadamente você mesmo. Lucy Thornfield, a assistente da livraria que se tornou duquesa, achava que isso valia tudo. E em algum lugar de Londres, em uma loja chamada Winslow Son, Tommy derrubou outra pilha de livros e miou em sinal de concordância. Fim. Muito obrigada por acompanhar a história de Lucy e James até o fim. Às vezes, a coisa mais ousada que podemos fazer é acreditar que somos dignos de ser escolhidos. Não apesar de quem somos, mas por causa disso. Se você gostou da jornada deles, desde aquele beijo impulsivo até um amor construído com base na honestidade e na escolha, adoraria saber sua opinião nos comentários abaixo. Você já teve que escolher entre se encaixar e permanecer fiel a si mesmo? Até nossa próxima história, lembre-se de que a pessoa certa não vai pedir para você ser menor. Ela vai ficar ao seu lado e celebrar exatamente o espaço que você ocupa no mundo.